Temos registro de utilização de moeda desde a antiguidade, sempre com um principal objetivo, que era substituir o escambo. Mas para ser uma moeda, ela precisa ter 3 características fundamentais: unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Unidade de conta permite que as coisas sejam mensuradas a partir do valor da moeda. Exemplo: quanto vale essa TV? 6 laranjas? Ou um caminhão delas? Não, temos a moeda para mensurar isso. Para ser meio de troca, então ela precisa ser aceita na sociedade e assim poder ser trocada por produtos ou serviços. E reserva de valor é um elemento que verifica se a moeda preserva seu valor ao longo do tempo. Ou seja, no ano 1, 10 moedas, por exemplo, compra um carro. Já no ano 5, para comprar o mesmo carro, precisaríamos de 50 moedas. Ou seja, essa moeda neste exemplo não teria o mesmo poder de compra preservado. Ok, agora que já entendemos o que são moedas, vamos entender como o Bitcoin começou a ser vista como moeda em nossa sociedade. O Bitcoin, em sua filosofia, tem como raiz um movimento que chamou a atenção do mundo todo no final dos anos 80 e início dos 90. O movimento cypherpunk é um trocadilho. Então a palavra cipher, refere-se à criptografia e cyberpunk é uma subcultura que é contra o establishment, a elite social, o mainstream, o convencional. Então, ele nasceu nesse movimento, uma proposta meio que revolucionária. O grupo estava interessado, já naquela época, em discutir políticas de privacidade e segurança na internet. Após a crise de 2008, crise financeira, que começou nos Estados Unidos, do crash da bolsa, da crise da bolsa americana, das bolsas americanas, teve até um dos maiores bancos lá americanos que faliu, que é o Lehman Brothers. E aí, então, como o mundo é globalizado, nós vivemos no mundo globalizado através da importação, exportação, investimentos de dinheiro estrangeiro, de moeda estrangeira no seu país. Enfim, por conta disso, a crise se alastrou, no globo. Mas os países mais afetados foram ali os países da Europa, e obviamente onde começou a crise nos Estados Unidos. Foi a crise chamada crise do subprime, que foram políticas de créditos questionáveis, alavancadas, e isso de forma até errada. Hoje tem trabalhos publicados, tem até filme sobre isso, onde mostrou como eles estavam alavancados, fazendo de forma errada. Alguns estavam cientes, outros foram enganados, enfim. E aí então acabou, destruiu aquela confiança no sistema financeiro convencional, lá em 2008. E aí então o surgimento dessa moeda, criptomoeda que a gente está conversando, com esse movimento cypherpunk que a gente te falou, começou no final de 2008. O gráfico mostra a mudança na relação de confiança que as pessoas tinham no sistema financeiro entre 2008 e 2013. Observe como a população da Europa e dos Estados Unidos perderam substancialmente a confiança em seus sistemas financeiros, passando para baixo a linha dos 50%. E foi nesse propício momento que surgiu a proposta da criação do Bitcoin. Embora forte coincidência temporal, não podemos afirmar que o Bitcoin surgiu em resposta direta à crise de 2008, pois há diversos sinais de que a ideia já vinha sendo trabalhada e aprimorada há um tempo. Dentro desse contexto, no final de 2008, surgiu uma proposta inovadora na internet, através de um documento técnico chamado White Paper. O White Paper foi denominado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, e assinado por Satoshi Nakamoto, um programador que ninguém jamais viu ou alega que o conhece, mas foi atribuído a ele o título de criador do Bitcoin. O termo peer-to-peer significa sistema ponto a ponto, ou seja, sem nenhum intermediário, governos e bancos, por exemplo, no processo de transação da moeda, que era o principal objetivo desse movimento cyberpunk. O Bitcoin é a primeira moeda criptográfica do mundo,
nós temos 4.000 moedas digitais, né? Criptoativos, mas assim, o Bitcoin é a primeira, é a mais aceita no mercado atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo. Mas vamos entender, né? Vamos entender como ela nasce, como ela é criada, como que ela é feita. Então, através desse programador, né, desse pseudônimo Satoshi Nakamoto, ele fez um algoritmo onde resolve problemas matemáticos complexos. E aí então nasce o Bitcoin, né, através dessa resolução desses problemas, que é chamado o processo de mineração do Bitcoin. Você precisa de computadores, de processadores. Hoje em dia a gente precisa de salas enormes, totalmente dedicadas a isso, com esses computadores, servidores, processadores avançados. Por quê? Porque os problemas ficam cada vez mais complexos. O sistema se autocalibra conforme nasce um Bitcoin novo, né? Ou seja, o processo de mineração é concluído, nasce um Bitcoin, o processo se autocalibra e fica mais difícil os problemas a se resolverem. Então, precisam de mais processadores pensando e resolvendo esses problemas. E aí demora um pouquinho mais para nascer o próximo Bitcoin. Mas é assim que ele nasce, é uma moeda digital, então ela é criada, né? Ela nasce digitalmente. Ela ou se mostrou até o momento, uma moeda extremamente, né, um ativo extremamente incorruptível, né? E ela é também apoiada na tecnologia blockchain. Essa tecnologia ela permite rastrear o envio e o recebimento de informações na internet, na web, né? Então é uma forma muito segura da gente fazer transações, né? Como você viu já foi falado, é uma moeda, um sistema peer-to-peer, né? Então assim não tem intermediário, não tem banco, não tem governo. Então como é que faz para controlar essa transação? É através da tecnologia blockchain. E aí a gente tem esse rastreio na web, na internet. Mas há um limite de mineração, que são 21 milhões de unidades. Já foram minerados aproximadamente 19 milhões. Dentre esses 3 pilares da moeda que falamos anteriormente, esse é o comparativo entre as moedas fiduciárias com as criptomoedas. A unidade de conta, o nível é igual para as duas moedas. Já o meio de troca, as fiduciárias ganham. E em termos de reserva de valor, a criptomoeda tem uma possível reserva de valor maior. Uma curiosidade legal sobre o Bitcoin é que em maio de 2010, uma pessoa, né, fez uma compra de 2 pizzas no valor de 10.000 Bitcoins. Foi uma pizzaria que estava testando, estava aceitando essa moeda e esse criptoativo. Essa foi a primeira transação do Bitcoin registrada, né? É chamado também de Bitcoin Pizza Day, né? Então é uma curiosidade bem legal. Mas se você falar de valores aqui, é o equivalente a 2 bilhões e 40 milhões de reais. Essa foi a valorização desse ativo, desse criptoativo, desde 2010 que a gente está falando até o dia de hoje. Depois de tudo isso que você viu, você pode se perguntar, por que eu tenho que investir em criptomoedas? Então agora eu vou te falar um pouquinho sobre os problemas que essas moedas que a gente conhece atualmente geram para nós. Muito bem, lá atrás foram identificados alguns problemas com essas moedas fiduciárias, essas moedas estatais, moedas governamentais, as moedas que você conhece, o real, o dólar, o euro, a libra, né? Então, como assim? Os grandes pensadores, né? Um deles foi o Friedrich Hayek, que é um economista ganhador do Prêmio Nobel de 1974, um economista austríaco. Ele levantou, né, e muitas pessoas levantaram, né, ele também incentivou o trabalho do Milton Friedman, outro economista americano muito famoso. Então, eles identificaram, depois que o presidente americano Nixon, né, Richard Nixon, encerrou o padrão ouro em 1971, então os bancos centrais poderiam imprimir as moedas fiduciárias, o real, o dólar, o euro, essas moedas estatais, do jeito que eles gostariam, né? Antes não, antes o Banco Central tinha que imprimir e fabricar moeda a partir do nada, mas só se eu tivesse o equivalente em ouro reservado no banco. Se eu tenho isso aqui em ouro, eu posso imprimir o mesmo tanto em moeda, né? Estatal fiduciária. Só que quando quebrou esse padrão ouro, então os bancos não precisam mais imprimir a quantidade de moeda, a mesma que tem reservada em ouro. Eles têm, todos os bancos centrais têm ouro reservado, né? Mas eles podem imprimir agora a moeda do jeito que eles quiserem. Então,
Eles chamam de injeção de liquidez, né? Eles fabricam dinheiro, moeda e colocam na economia. Fabricam, imprimem, tudo entre aspas, hoje é digital, tá? São só números e aí eles vão e inserem na economia. Tá, Adriano, mas por que isso é um problema? Como eu te falei, esses grandes pensadores, eu estou falando especificamente do Friedrich Hayek, segundo ele, isso causa inflação, que é o aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços. Então, o mesmo nível de produtividade, só que um nível de dinheiro, de moeda maior, oferta monetária maior, estou tentando explicar para você de uma maneira mais simples, né? Então, se tiver esse desequilíbrio, aí os preços dos produtos tendem a subir e aí causa a inflação, fica tudo mais caro. Os economistas da escola austríaca, eles culpam, né, essa oferta monetária, esse aumento de dinheiro na economia, ou seja, os governos, os bancos centrais imprimem muito, colocam na economia, causa inflação. E o que significa inflação, Adriano? Inflação, para resumir, vai acabar com o poder de compra da sua moeda. A gente falou sobre isso um pouquinho nesse vídeo aqui, que é quando no ano 1 eu tenho lá 5 moedas para comprar um carro e no ano 10 eu preciso de 50 moedas para comprar o mesmo carro. Então o carro ficou mais caro, né? Eu tive que dar mais moeda pelo mesmo produto. Então o que acontece com isso? Isso se chama perda do poder de compra. Então você tem R$1 milhão guardados aí, reservados, ou R$100 mil, ou R$10 mil guardados, reservados. E você fala, isso aqui eu vou deixar, eu vou resolver minha vida aqui, vou continuar vivendo. E aí vai passando os meses e anos, e aí você fala, R$10 mil comprava X coisas, sei lá, compra uma moto muito boa, compra uma viagem. Mas depois de alguns meses e anos, você vai ver que não dá mais para comprar aquela viagem. Você vai ver que a moto agora custa R$15 mil ou 18 e você fala, nossa, mas eu achei que, por que eu não consigo mais? Porque pensa no dinheiro como uma coisa, um produto ali guardado que você colocou. Ele perdeu o valor. Lembra que você dá dinheiro em troca dessa moto? Você faz essa meio de troca? Então, ele perdeu o valor, poder de compra. Então agora, quando você vai dar esse dinheiro em troca da moto, o dono da moto fala, não, mas você precisa me dar mais, isso daí já não tem tanto valor. Então, ela não tem preservação de valor. A inflação corrói o seu dinheiro, destrói o seu poder de compra. Então agora que você entendeu como a inflação é ruim, quem causa a inflação são os governos, que eles aumentam a oferta monetária, você já entendeu os problemas das moedas estatais, das moedas governamentais, das moedas fiduciárias. Então, o Friedrich Hayek, que é esse pensador, ele foi um pensador liberal e radical, e aí ele foi introduzindo esse conceito de desestatização do dinheiro. Então, tirar o dinheiro da mão do governo, né, para que ele não possa fazer mais essa pressão de forma irresponsável, até com alguma pressa, dependendo da crise. Mas você vai falar, então ele quer que voltar para o padrão ouro, Adriano? Limitar os bancos centrais e os governos a imprimirem só o que eles têm em ouro? Não. Ele foi muito mais além, muito mais visionário. E aí ele quer desestatizar a moeda, então tirar das mãos do governo. Então ele pensa que a moeda deve vir do mercado, né, alguma moeda, e que o mercado decida, né, algumas, né, que o mercado decida qual vai circular pelo mundo, inclusive uma moeda digital. Aí que entra, né, o Bitcoin, aquela pessoa misteriosa chamada de Satoshi Nakamoto, onde ele fala e introduz o Bitcoin, essa moeda digital, né? Mas o Friedrich Hayek lá atrás já vinha falando dessa moeda fora do governo, sem intermediários, né? Então é assim, para você ver o valor do Bitcoin, como ele tem um valor por trás, né? Um pensamento por trás. Então você percebeu que os bancos centrais não podem imprimir Bitcoin. Você já aprendeu aqui nesse vídeo como é o processo de mineração e cada vez fica mais difícil. Então não há como, digamos que o Bitcoin não pode ser inflacionado, né? Ninguém pode imprimir muitos Bitcoins de modo que ele vai inserir muitas moedas na economia e os preços tendem a subir. Não, né? Então ele pode ser ele é uma possível reserva de valor. Ele tem as 3 propriedades, mas a terceira, né, ele é uma unidade de conta, porque ele é digital, então eu posso fracionar ele, né? Então eu posso comprar qualquer coisa. Como é que eu vou comprar um sapato com um Bitcoin que vale 204 mil reais enquanto eu gravo esse vídeo, né? Como que eu faço? Eu quebro ele? Não, ele é digital, então é muito fácil. Eu fraciono ele, pego uma fração e compro esse sapato. Então ele é uma unidade de conta, ele é um meio de troca, porque
hoje, né, já o mundo inteiro aceita Bitcoin, né? Não em todos os estabelecimentos que você for vai aceitar, mas muitas pessoas aceitam, algumas lojas já estão aceitando, algumas empresas, né? Até a empresa Tesla do Elon Musk, né, ele colocou essa moeda no balanço da empresa, no caixa da empresa, ele comprou, investiu em Bitcoin. Então assim, hoje está muito mais e eu acredito que vai ficar cada vez mais disseminado, né? Então você pode perguntar para mim assim, Adriano, você falou bastante vantagem, como ele se valorizou, ele está uma recente queda agora, mas ele pode no longo prazo subir novamente, né? Só que você vai falar, então eu vou investir muito nele, porque eu tenho uma chance de enriquecer, ele vai mudar a minha vida. O que eu posso dizer para você? Possivelmente sim. Só que se você fizer isso, vai ser um investimento de maneira totalmente responsável. Eu e muitas pessoas que eu acompanho, que eu admiro, tá? Pessoas do Brasil e no exterior, né? Eles aconselham a ter de 2 a 5%. Tem alguns poucos que falam até 10% de tudo que você tem. Então, todo o seu patrimônio, até 10%, algumas pessoas falam, mas a maioria fala até 5% do seu patrimônio é investido em Bitcoin. O resto você tem bolsa de valores, sua reserva de emergência, sua previdência privada, seus fundos imobiliários, enfim, né? Dólar, ouro. Tem pessoas também que dizem que ele é ouro, possível ouro digital, o Bitcoin. Então, eu investiria pouco. Ele tem convexidade. Né? O que é isso? É o que pode te trazer essa riqueza, essa mudança aí que a gente está conversando. Mas o que é convexidade? É um conceito também da escola austríaca de economia, onde é o côncavo e o convexo, né? Mas a gente vai falar aqui só de convexidade para ficar de maneira simples para você entender. Então, se eu coloco R$100 no Bitcoin, o máximo que eu posso perder, né, se der algum problema, se essa moeda não valer mais nada daqui a pouco, o máximo que eu posso perder são R$100. Mas se ela ficar cada vez mais aceita e ganhar valor, se valorizar, quanto eu posso ganhar? Aí não tem limite. Então, esses R$100 pode se transformar em 500, em 1.000, em 2.000 reais. Então, esse é o conceito da convexidade. Você tem limite para perda, mas não tem limite para o ganho. Então, sim, é uma chance de você ter uma expressiva rentabilidade e multiplicação até do seu investimento, mas você precisa ter uma responsabilidade e focar na diversificação. Você conhece o ditado: não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Vem alguém, leva a sua cesta e você fica sem ovos. Um investidor bilionário e americano, que eu gosto bastante, chama Ray Dalio. Ele diz que o santo graal dos investimentos é a diversificação. Então você precisa diversificar. E aí fica a sua carteira, o seu dinheiro fica aplicado de uma maneira responsável, né? Então, como você viu aí no título do vídeo, até como está prometido, agora você vai ver a tela do meu celular e aí eu vou te mostrar como você compra, né? Vou investir R$100 em Bitcoin de uma maneira bem simples na plataforma que eu utilizo, que é a Biscoint, né? Que eu conheci ela o ano passado. E aí, então, bora ver minha tela. Então, galera, eu uso a plataforma Biscoint, né? Baixei aqui o app no meu celular, você está vendo a tela do meu celular. E aí, vamos entrar aqui agora. Vou digitar aqui na senha login. Então vamos lá, logamos aqui, está na tela principal. E aí agora então eu vou mostrar aqui para você, eu deixei um saldinho para a gente investir, né? Você está vendo aí R$100. Aí tá te mostrando aí a plataforma, né? Qual é a cotação de hoje. Aí aqui tem bastante opções, né? Então portfólio, você consegue ver quanto que você já tem, compra e venda. A gente vai lá comprar, obviamente, como eu te falei. Então é bem facinho, clicar ali no compra. Vamos negociar. Então eu posso ir por valor, né? E vou colocar aqui, passei aqui, colocar R$100. E aí então ele me mostra o equivalente aos bitcoins, né? Os satoshis, né? 0,00 tal. E aí então eu vou continuar aqui. E aí ele vai pedir uma revisão, né, do meu pedido. A gente faz lá, eu quero ver o valor, quanto que vai vir em Bitcoin, tudo certinho. E aí eu quero concluir então essa compra. Confirmou a compra, né? Parabéns, você reparou aí como é fácil e rápido. Já vai estar lá no meu portfólio mais R$100 investido em Bitcoin. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que você possa ter aprendido um pouco mais dessa criptomoeda. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo Ser Fazer Ter.